Bem-vinda! Que delícia ter você aqui hoje! Obrigada, Ju. Que Prazerzaço estar aqui com você. Ai, que delícia! Gente, ó, vou falar um negócio. Todo mundo que eu chamo pra vir aqui é alguém que eu tenho orgulho. E eu morro de orgulho dessa criatura que tá aqui na minha frente. Assim, tipo, tum, tum, tum. E já vou explicar por quê. Eu chamei hoje aqui a Thaís pra gente falar um pouquinho sobre comunicação, que é uma pauta super interessante, necessária, até porque, gente, imagina eu, comunicativa, toda expressiva, tudo, como é que isso impacta nas nossas vidas, na nossa rede social, como a gente se posiciona, porque tudo é comunicação, né? Tem a comunicação daquilo que a gente fala e expressa, aquilo que a gente vê, né? E é também aquilo que as pessoas têm, a percepção que as pessoas têm da gente, comunicação verbal e não verbal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu morro de orgulho dessa amiga. Ela é amiga, a Thaís é jornalista e ela é assessora de imprensa. Então, bora lá começar esse bate-papo? Bora se comunicar. Me fala, então, primeiro um pouquinho sobre você. Eu sei a sua história, sei o quanto você ama o seu trabalho, as coisas que você faz e desenvolve. Mas, primeiro, o que é ser uma jornalista? Porque todo mundo pensa que jornalista é a pessoa que tá lá atrás do jornal. Literalmente falando, o que é jornalista e o que é ser uma assessora de imprensa. E bora aí, a gente vai desenrolando. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou formada em jornalismo. Eu sou aquela criança que, aos 10 anos de idade, pediu de presente de Natal uma máquina de escrever. Eu sou da época da máquina de escrever. Se considera a idade. Calma que eu também sou abafo caso. Mas, aos 10 anos, eu pedi pro meu pai uma máquina de escrever. Meu sonho sempre foi ser escritora. Então, eu queria escrever histórias, eu queria escrever livros, roteiros de filme, era isso que eu queria. E aí, eu fui crescendo, falei, poxa, preciso escolher uma profissão, né? A gente precisa trabalhar na vida. E eu fui atrás de uma profissão que me permitisse ser escritora. E aí, eu descobri o jornalismo. Aí, na época do vestibular, eu prestei jornalismo, não prestei segunda opção nenhuma. Era ou é jornalismo ou não é, não tinha outra opção na vida. E aí, fiz jornalismo, né, fiz 4 anos de jornalismo, e na faculdade eu descobri assessoria de imprensa. E quando eu descobri assessoria de imprensa, eu falei, nossa, que interessante isso. Acho que eu gostei disso. E eu deixei o sonho de ser escritora pro futuro. Eu falei, depois que eu estiver ali, velhinha, me aposentar, eu vou ter tempo sobrando, eu vou escrever, né? Gente, pensa na pessoa organizada. Ela, com criança, já sabia o que ela queria ser, eu só queria brincar, tá? Não queria saber de nada disso. Eu queria brincar, comer e dormir. Ela já sabia o que ela queria ser. Minhas brincadeiras eram um pouco estranhas, assim. Eu brincava, eu escrevia peças de teatro e colocava meus amigos pra encenar. Uma líder. Eu fui uma criança um pouco estranha. Aliás, a gente é estranha, né? Adoro ser diferentona. Mais ou menos isso. Não, eu era criança bobinha mesmo. No caso dela, porque... Não, porque olha só, é interessante a gente falar sobre isso. Porque, normalmente, a gente... quando o adolescente ele tem que decidir qual é a profissão, ele normalmente está perdido ou ele é sugestionado por alguém, né? Então, a família... vai ali, ou sugestionado ou orientado, né? Faz um teste vocacional, faz alguma coisa para poder descobrir quais são os seus talentos. E aí você tá falando de uma paixão de pequena. Uma paixão de pequena, né? desde criança. Muito maneiro isso. E eu escrevia, né, na maquininha que meu pai me deu, eu escrevia um monte de histórias, assim, inventava um monte de história de terror, de vampiros, enfim. E aí eu fui fazer faculdade e descobri assessoria de imprensa. E eu comecei no segundo ano de faculdade, eu arrumei emprego num condomínio e eu fazia parte de comunicação interna, né? E aí eu falei, bom, tô fazendo comunicação interna, assessoria de imprensa é mais para comunicação externa, né? O que eu posso aplicar aqui para ter um pouco mais de conhecimento na assessoria de imprensa? E aí eu fui em busca disso. Então, minha carreira inteira, ela foi praticamente em cima de assessoria de imprensa. Eu trabalhei muito pouco de redação. Quando as pessoas falam, eu sou jornalista, todo mundo imagina o William Bonner. Jornal Nacional, ou, né, escrevendo o jornal, Folha de São Paulo, né, Estadão. Sim. E, na verdade, a profissão jornalismo ela é muito mais ampla do que isso. Muito mais. Essa é apenas uma vertente. O jornalista de redação é apenas uma vertente, né? Então, o jornalista, ele é assessor de imprensa, que é o que eu faço, que já vou explicar um pouquinho. Ele pode ser jornalista de redação, que daí é o repórter, né? Que vai atrás de notícias, matérias, faz revista, faz jornal. Tem a parte de rádio, a parte de TV, apresentador de TV. Tem jornalista hoje mandando muito bem em apresentação de eventos,
Então, faz abertura, fechamento de eventos, enfim. Ah, Então, como se fosse um cerimonialista? como se fosse um ou cerimonialista, não? exatamente. Que maneiro. Então, assim, a profissão jornalista ela é muito mais ampla. E comunicação interna nas empresas também, né? Comunicação entre gestor, funcionário, comunicados, toda essa parte que envolve aí você se comunicar dentro da empresa, circular ali a informação dentro da empresa. Então, o jornalista, ele é muito amplo, né? Um profissional muito amplo. E eu tô na parte de assessoria de imprensa. Então, o que seria um assessor de imprensa, né? Porque às vezes é difícil explicar. Nem minha mãe sabe exatamente o que eu faço. Não, e parece um Entende? negócio... Eu acho super chique. Nossa, ela é assessora de imprensa. E até legal você falar isso, porque, assim... ser assessor de imprensa pra quem é também, né? Uhum. Porque, assim, parece um negócio muito... Uou, é só pra quem é muito celebridade. Não, na verdade não tem mistério, nem glamour. Então já explica porque é O muito complexo. assessor de imprensa, ele coloca a pessoa, o cliente, no caso. Isso é uma pessoa, uma marca, uma empresa em evidência na mídia. Então, o que seria isso? Existem várias maneiras de você sair na imprensa, de você sair no jornal, na revista, no rádio. Uma delas é através de anúncio. Então, você vai lá, compra um espaço em determinado veículo e sai lá, sua arte, seu anúncio bonitinho. A outro lado é sendo fonte de matérias. É aí que entra o assessor de imprensa. Então, eu cuido, vamos, um exemplo, a Ju, eu cuido para colocar a Ju na mídia, de forma espontânea, sem que ela precise pagar por isso, né? Proativa, eu vou atrás dos veículos para que isso aconteça, e de uma forma informativa, e não sendo anúncio. Então, a Ju, ela vai servir de fonte para matérias, vai ter um artigo com ela assinando, alguma coisa assim. Ah, mas por que eu vou optar por ter uma assessoria de imprensa ou pagar um anúncio? É uma questão de autoridade. Então, quando alguém se titular, o especialista nisso, então eu chego e falo, Ju Santana, terapeuta, especialista em comportamento, especialista em etc., em qualquer outra coisa. E aí você ganha autoridade no que você está falando. Então, não é simplesmente você pagou um espaço na revista. Você se torna autoridade naquele assunto. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Uhum. Polêmica, gosto de polêmica. Gosto do babado. Falando um pouquinho, né... eu não sei, mas em termos de uma revista, por exemplo, uma revista com um nome legal... A impressão que eu tenho é que grande volume daquele conteúdo, ele é de conteúdo pago, das pessoas que pagam para estar ali. Uhum. Você teria, assim, mais ou menos noção de quantos por cento de uma mídia ela é paga e quantos por cento é o orgânico, que a pessoa ela está ali por mérito mesmo? Tá, eu não sei te falar a porcentagem exata, mas é meio... Você consegue identificar. Então, por exemplo, você pega uma revista, geralmente o que é pago, ele vem... tá escrito. Tá escrito anúncio, publicidade, alguma coisa do tipo. Se você pega uma página que é só falando sobre aquela pessoa, aquela cara de anúncio mesmo, aquilo lá foi pago. Se você tá lendo uma matéria e você fala assim, não sei, 30% da população tem problemas respiratórios. De acordo com o especialista em pulmão, senhor fulano de tal, isso não foi pago. Ele foi colocado ali, ou porque alguém da redação já conhece o trabalho dele e sabe que ele é referência no assunto, ele tem uma assessoria de imprensa que gerou aquela notícia, então isso o assessor de imprensa também faz, gera notícia. Então, eu como assessora de imprensa da Ju, eu posso falar assim, olha, de acordo com pesquisas, 50% da população tem problemas comportamentais. De acordo com a Ju Santana, e aí você é referência naquilo, naquela pesquisa, naquela informação que eu estou levando. Então, é bem nítido quando você pega uma revista, um jornal, alguma coisa, e você olha e fala, isso aqui foi pago, hein? Isso não teria como entrar de qualquer jeito, não. Ou quando, de fato, a pessoa é uma referência no assunto, ela sabe o que está falando e ela está ali como fonte de informação. Então, porque eu acho legal a gente trazer isso, porque, assim, o que eu percebo hoje, né? Falando um pouquinho de comunicação, de imprensa, mídia e redes sociais e todo esse mundo social, mundo externo, existe uma coisa também chamada o ego, né? Então, eu quero estar na mídia porque isso vai fazer bem para que eu me torne uma referência e para que eu seja visto. Sim. E aí, a gente pode ir desde a questão comportamental até outras questões aí que vão muito aquém. Só que,
para que você seja visto, né, precisa também ter aquela coisa do sustentar a informação que você colocou, né? Então, eu vou ser vista e a partir do momento que eu sou vista, eu vou atrair pessoas que gostam do meu trabalho e pessoas que não gostam do meu trabalho. E aí, quando eu atraio pessoas que gostam e que eu não gosto, se eu não sei exatamente quem eu sou na fila do pão e não tenho certeza das minhas capacidades, das minhas competências, de quais são as minhas qualidades e etc. E, inclusive, quais são as minhas sombras, o que acontece? No momento que eu recebo o primeiro hater. Porque junto com a visibilidade vem também as pessoas que gostam e que não gostam e tá tudo bem, porque não vai agradar todo mundo. Exato. Isso é muito... a gente pode falar, inclusive, sobre isso daqui a pouco, né? Mas isso é muito ilusório. E aí, se eu não sei exatamente quem eu sou, na hora que chegam essas críticas, eu não sei lidar com. Exato. Então, sobre sustentar também a imagem que você quer colocar. Sim. Então, eu me mostro perante a sociedade de uma forma, mas quem eu sou por dentro, né? E que é essa questão do pago. Eu acredito nisso. Na verdade, é a tal que eu chamo de métrica da vaidade. Isso. Então, isso a gente leva muito para a rede social, né? Rede social, hoje em dia, é um importantíssimo veículo de comunicação, né? Hoje, ela deixou de ser apenas entretenimento e ela realmente é um veículo de comunicação. Sim. Então, você tem informações, tem as verdadeiras e tem as não verdadeiras, né? Todo circulando ali, todo momento, e é tudo muito instantâneo. E o que acontece muitas vezes com a pessoa é chamada métrica de vaidade. Então, muitas vezes ela tá ali porque ela quer curtida. Ela não tá preocupada com a qualidade do que tá ali. Então, ela olha e fala assim, nossa, mas esse meu post aqui teve 200 curtidas, caramba! Tá, mas são 200 curtidas de qualidade? Isso vai te converter para alguma coisa? O que você tá postando ali? Então, muitas vezes, tem gente que vai induzido pela métrica de vaidade e esquece um pouquinho do ser. Porque o que eu falo muitas vezes para cliente, eu quero me posicionar. Eu acho que a gente está num momento de vida de posicionamentos, né? Já até fala-se que não se posicionar já é um posicionamento. Que é essa coisa do ser neutro, Exato. né? Então eu vou ser neutro, não quero entrar nessa trend ou nessa questão ou naquela. Opa, você já entrou. Você já entrou, exatamente. Você não tá falando nada porque você não quer falar, então você já tá se omitindo. Exato. Isso já é um posicionamento, né? E a partir do momento que você se posiciona de algum lado, tem quem concorda e tem quem discorda. Sim. E isso é natural. Mas até que ponto você vai bancar o seu posicionamento? Então, esse é o X da questão. Se você está se posicionando de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, você banca aquilo até o fim. E você só consegue se posicionar de uma forma verdadeira e genuína se conhecendo. Então, não tem como você falar assim, não, eu vou comprar uma briga. Tá, mas dentro de você, o que comprando essa briga é realmente de verdade? Porque quando bater o primeiro hater, se isso é genuíno, você passa por cima. Agora, quando bate o primeiro hater, aí vai pegar na vaidade. Aí você fala, opa, eu não agradei. Me odeio. Meu Deus, eu não agradei, o pessoal me odeia. Sabe? Então, é muito do que a gente trabalha, às vezes, em gerenciamento de crise, né? Porque, assim, existem... Dentro da assessoria de imprensa, você pode trabalhar com empresa, com marca, com pessoas, enfim. Uma boa parte da minha carreira profissional foi com empresas e depois eu fui trabalhar para pessoas, né? Que daí são cantores, músicos, celebridades, no geral. E é complicado porque quando você entende que a marca é a pessoa. Então, você tem que separar a marca do sentimento. E isso é um pouquinho difícil, porque quando você xinga uma marca, você está xingando a marca, a instituição. Agora, se você xinga uma celebridade, ali por trás tem uma pessoa, né? Então, isso as pessoas, quando saem destilando ódio na internet, elas esquecem disso. Por trás daquele artista que você não gosta, existe uma pessoa. Que tem sentimentos e que é humana e que erra e que fala e que tem direito também a dar a sua opinião e expressar aquilo ali. Exatamente. Então, quando um artista ou uma marca ou uma empresa se posiciona, aquele posicionamento ele precisa ser genuíno. Ele precisa ser verdadeiro, real. Porque vai vir alguma coisa. Vai vir ou um elogio ou vai vir um ataque. E como você vai passar por aquilo? Então, se é genuíno, você passa, eu realmente acredito nisso. Dentro do fundo do meu ser, eu acredito nisso. Então, eu vou comprar essa briga até o fim e vou até o fim. Agora, se não é genuíno, aí você vai se abalar. Né?
Você vai falar, ai meu Deus, eu não agradei. O que eu faço pra agradar todo mundo? Né? Então, calma. Não tem como agradar todo mundo. Começa a ficar pesado. E só abrindo um parêntese sobre essa coisa de agradar todo mundo, né? Então, trazendo uma informação, talvez já tenha falado sobre isso, mas não hoje, né? Então, eu vou repetir. Que assim, nós vivemos, o planeta Terra, ele é um planeta dual. O que isso significa, né? Que a gente vive num mundo de polaridades. Polaridades, então, é escuro, claro, certo, errado, bom, mal, feio, bonito. Então, a gente vive no mundo que ele é um mundo da polaridade. Quando a gente entende, vai estudar lá as leis universais, hermetismo, toda essa parte, essas outras paradas que é o que fica por trás, né? Que são as questões universais e espirituais, a gente entende, então, que dentro, quando a gente fala de um mundo de polaridade, então, que é aquela coisa do yin, yang, feminino e masculino, e aí eu não tô falando de sexo, viu, gente? De sexualidade, nada disso. Tô falando de energia feminina e masculina, e dessa coisa da polaridade mesmo. Quando a gente entende que a gente vive num mundo que ele busca 50% de uma polaridade, 50% de outro, a gente entende e traz isso pra nossa vida pessoal, a gente entende que 50% das pessoas que a gente convive gostam da gente e 50% não vão gostar, obrigatoriamente ou mais. E aí, porque isso é pra tudo. A gente vive num mundo de polaridades em tudo. Então, não, por mais que a gente se esforce, 50% das pessoas vão gostar, 50% não. Se você é uma pessoa odiável, uma pessoa que, de repente, faz coisas que são contra princípios morais, éticos, contra a humanidade, coisas, sei lá, né, coisas assim, pesadas, você vai ter pessoas que odeiam você. Agora, se você não é, você vai ter pessoas que não gostam de você, vão com a sua cara, toleram e etc. Mas pelo menos 50% ela não vai gostar, porque a gente vive num mundo que busca esse equilíbrio. Então, não vai ter ninguém que vai agradar ninguém 100%, porque isso é impossível, levando isso em consideração a origem e a natureza do planeta Terra. Então, assim, calma. Se você vai ter visibilidade, 50% das pessoas não vão gostar de você, só vai aumentar o número. Mas mesmo que você esteja escondido na sua casa, sinto informar, mas 50% das pessoas que você convive no seu trabalho, em qualquer lugar, às vezes não gostam tanto de você assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se todo mundo gostasse da gente, a gente não teria oportunidade de melhoria, de ser criticado, de alguém falar, pô, Jô, você viu que você fez tal coisa? Pô, de se aprimorar, né? Exatamente. E eu acho que é daí a importância de ser autêntico. Então, é isso. Já que 50% não vai gostar de você, não vai agradar, agrade a si mesmo. Já é meio caminho andado. Então, assim, eu não vou agradar 50% das pessoas, eu vou agradar a mim mesmo. Então, eu serei autêntico no meu discurso, autêntico nas minhas ações, porque uma coisa é você ter um discurso e as suas ações não condizem com aquilo. Tem uma hora que vai... Você... Vai um exemplo, você é uma pessoa pública, você posta na sua rede social, eu defendo os animais, eu amo os animais, isso, aquilo, outro. E aí, de repente, você vai e chuta um cachorrinho. Não faz sentido. Não tá fazendo cu juntinho. Exato. Então, assim, a sua imagem, ela tem que estar completamente alinhada ao seu discurso. O que você prega tem que ser o que você faz. E aí, que eu acho que mora também um outro trabalho e a delicadeza e a sutileza do serviço do assessor, de ter essa acuidade sensorial, até de às vezes indicar, fala, viu? Exato. E daria pra gente mudar essa pauta e deixar de um outro jeito, assim, um assado? Exatamente. Ou daria pra conduzir de uma outra forma? Porque o que acontece? Também tem a questão do ego, às vezes a gente não se conhecia o suficiente, ou achar que a gente é aquilo, ou achar que a gente não é aquilo. Exato. Que tem os dois lados, né? Às vezes a pessoa é foda, pica, e ela não se vê como Exato. referência naquilo. Outras nem são tanto, mas estão, às vezes, com o ego inflado. E aí, às vezes, você tem que conduzir aquilo, né? Também deve ser, quando pega esses casos assim, deve ser... Isso, a gente tem que sempre, assim, porque o assessor, ele tem que olhar pra dentro, pro cliente, e olhar pra fora. Então, eu preciso saber o que o meu cliente pensa sobre si, aonde ele está, até onde ele quer ir.
E eu tenho que olhar para dentro, como ele está visto lá fora. O que o mercado está vendo, o que o mercado está falando sobre ele, o que as pessoas estão falando sobre ele. E aí eu tenho que juntar tudo isso no mesmo bolo, né? Então, assim, um exemplo que uma vez aconteceu um tempo comigo, uma marca, virou, chamou para uma reunião e falou assim, olha, chamou a assessoria de imprensa e falou assim, a gente quer atuar numa causa. Eu falei, ótimo, vamos atuar numa causa, né? Qual causa vocês querem? A gente quer atuar no racismo. Eu falei, tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar nessa briga, eu preciso saber que política racial você tem na sua empresa. Quantos % da liderança são pessoas pretas? Você tem algum tipo de cota para pretos? Aqui dentro você atua em relação a isso? Não, nada. Eu falei, então... Uai? Se a sua política não diz isso, a sua imagem não vai dizer. Ela não vai ser sustentada por muito tempo. Então, não adianta eu chegar e falar, a marca X... atua contra o racismo. Não, você não atua. Então, assim, a sua atitude, ela tem que estar completamente ligada à sua imagem. E aí, a gente fez um estudo de imagem dessa empresa. E essa empresa, ela era conceituadíssima em outra coisa. Falei, olha, porque ao invés da gente comprar uma briga que não é sua, E que nem... a gente não fortalece essa que você já é referência. Que não fazia sentido. Não fazia sentido. E olha que legal, e ele nem sabia, essa marca, no caso, nem sabia que ela já era referência Exato. na outra. Ele tinha uma noção, mas ele não tinha noção da dimensão daquilo. Olha que Então, legal. ele achava, ele falava assim, a nossa empresa é muito assim. Mas ele não tinha noção daquela dimensão. E aí, a gente fazendo um estudo, vendo a imagem, como que era percebido ali no público, a gente falou, opa, peraí, vamos Já tem um fortalecer caminho esse pronto. ponto aqui, porque isso aqui você já faz. E você faz muito bem aqui dentro. Você realmente se preocupa com isso. Então, tá, eu acho maravilhoso a gente se preocupar com causas. Eu acho que a gente está no momento disso, né? A gente precisa realmente olhar para todos os lados, se preocupar com a minoria, mas a gente precisa fazer o que é possível, né? E o que é verdadeiro, E o que é legítimo, verdadeiro, já era principalmente. real, né? E aí, assim, se tratando de pessoas, de personalidades, porque isso era um lance de uma marca, é a mesma coisa, só que levando para a pessoa. Então, eu quero fazer um post em homenagem ao LGBTQIA+. Tá bom, beleza, mas o quanto você é envolvido com isso? Você realmente atua nisso? Você anda com eles? Você tem amigos? Você canta para eles? Você faz produto para eles? O quanto, de fato, você está envolvido nisso? Porque senão não bate, não casa, né? E aí é aquilo. Primeiro o hater que você sofre, aí abala. Porque uma imagem falsa, ela não sustenta por muito tempo. Então, você consegue ir construindo e melhorando conforme for sendo autêntico. E eu acho que as pessoas também, não sei se todas, mas eu acho que em algum momento as pessoas vão perceber que aquilo não é tão verdade. Exato. Será que não? É que muitas vezes você olha para uma pessoa, uma celebridade, alguma coisa, e fala assim, nossa, mas parece que tem alguma coisa tão estranha ali. É porque geralmente ela não está sendo ela mesma. A imagem percebida, a imagem que estão passando não é uma imagem verdadeira. Então, quando a gente vai preparar uma fonte, a gente vai preparar um artista, alguma coisa, mas o que eu tenho que falar? Não, eu não vou moldar o que você precisa falar. Eu vou ajustar o que você já tem aí dentro. Então, eu vou ajustar o seu discurso. Eu não vou te transformar numa pessoa que você não é. Então, eu não posso rir alto. Não, você pode rir alto, é o seu jeito de falar alto. E eu acho tão legal você falar isso, porque assim, durante muitos anos, né, então, para exemplificar e trazer isso para o palpável, né, do quanto isso é mais comum do que a gente pensa, durante muitos anos eu tentei me podar mesmo, porque eu sou... Expansiva, né? Super. Gente, sou super expansiva. Cheguei hoje aqui pra gravar, já cheguei dançando. Eu sou essa pessoa brincalhona, sou expansiva. Eu brinco pra todo mundo que eu atendo. Se você souber que eu tô numa festa e ver alguém passando vergonha, sou eu. Então, já vou te explicar que a sua terapeuta é essa que é brincalhona. Eu sou essa pessoa, eu falo palavrão, né? Eu falo, eu gesticulo, faço caras e bocas, é o meu jeito. E aí, durante muito tempo, eu achava que eu não poderia ser assim para ser aceita. Uhum. Porque as pessoas iam julgar esse jeito muito, porque não é fino, de repente não é tão elegante, não é, blá, blá, blá. E colocava um monte de coisinhas na minha cabeça. Que eu colocava e eu achava que eu deveria, então, moldar. Quando eu tentei me suprimir, quando eu tentei me podar, me castrar, aquilo ali foi me deixando meio triste.
foi me deixando meio triste. E aí eu entendi, então, né, compartilhando esse processo todo, que eu precisava entender quais eram as minhas características, e entender que algumas delas, inclusive, são sombra, porque não é em todo lugar que eu posso chegar. Chegando, tem lugares e lugares, não é todo lugar que eu posso brincar. Não vai ser em todos os lugares que eu posso, né, ser assim, too much, né? Vai ser too much. E que eu precisava, inclusive, abraçar essas características positivas e as negativas. E aí, quando você traz isso, você está falando de um ponto de vista profissional sobre a necessidade da gente acolher quem nós somos e a nossa autenticidade. Exatamente. E não é no sentido de não posso melhorar e não tenho que me adequar dependendo do ambiente que eu vou estar. Não dá pra você ir de terno e gravata na piscina, né? Mas também não dá pra ir se moldando também, né? Isso é educação, é postura. E postura é diferente de autenticidade. Exatamente. E também de teimosia, de não querer melhorar, né? Então, aí é colocar as coisas no seu devido lugar. Posso ser autêntico, ainda assim ser educado. E ter postura, de entender que em alguns momentos eu vou ter que prestar atenção no meu jeito, porque ele é assim. E ainda assim me respeitar. Exatamente. É isso. E aí você vai saber em quais brigas você vai entrar e quais você vai deixar passar. É simples assim. Aí você sabe em que momento você tem que se posicionar e em que momento não é pertinente você se posicionar. Porque você assumiu quem você assumiu suas virtudes, suas qualidades, suas sombras, e tá tudo bem, né? Você como marca, você como artista, você como pessoa, você tá alinhada, a sua marca, ela tá alinhada com a sua pessoa, e você sabe aonde você tem que entrar e aonde você não tem que entrar. E aí imagina eu dando risada. Assim, gente, nem consigo! Não dá! Não e aí tem aquilo como. fica ruim, assim Não como tem uma como. celebridade, ela deixa... E aí vai deixar de agradar quem ela Exato. agradaria, que é a pessoa do que ri alto, ou que gosta dessa alegria, e vai deixar de agradar quem também vai perceber que ela tá se castrando, né? A gente tem, né, lá na agência que eu trabalho, um treinamento que é justamente de discursos, né? A gente tem de preparação de fontes. Então, é preparar para uma entrevista, preparar para uma exposição, né? E discursos. E justamente o alinhamento de discurso. E eu costumo falar que eu não vou engessar, eu não vou chegar e falar assim, olha, Juliana, não, você vai entrar para dar sua entrevista, você vai entrar super sério, você vai sentar, você vai falar boa tarde, bom dia, e você vai responder sim, não, talvez, e uma linha curta e não vai se expor muito. Não, não é isso. Você vai ser você. O que a gente vai fazer? Eu vou lapidar, simplesmente lapidar e alinhar esse discurso que você já tem. Porque às vezes as pessoas não percebem, né, que dá pra melhorar um tiquinho ali. Exato, exatamente. Porque até principalmente com essa autoexposição que a gente vive hoje, né? Quando você prepara uma fonte, alguma coisa para dar uma entrevista, principalmente até podcast, são muitos cortes. Então, é muito fácil você fazer um corte e tirar uma fala do contexto. É muito fácil, o artista vai lá e fala uma fala totalmente completa. Alguém vai, faz um corte, tira do contexto e põe na internet. Fulano falou tal coisa. Teve todo um contexto por trás disso. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado com essa pessoa, porque a pessoa é a marca, sempre lembrando disso, de conseguir lapidar o máximo possível o discurso dessa pessoa. Cortes, pode ter. Interpretação errada, pode ter. Que aquilo é comunicação. A base é comunicação. O que eu falo não é o que você entende. Eu falo e você entende carregado de experiência, de vivência, de tudo. Então, a base de tudo, né? Ela é comunicação. Então, assim, cortes vão ter, frases tiradas do contexto também, mas o seu discurso ele foi todo alinhado e você meio que de uma forma, até se acontece isso, claro, você fica chateado e fala, pô, mas que sacanagem, né? Eu fui lá, me preparei, falei isso, aquilo, a pessoa Nem tira queria do contexto, dizer isso, né? A pessoa vai lá e inventa isso, você fica chateado. Mas se você tá completamente alinhado, você fala, não, mas tudo bem. É da pessoa, ela Mas que tudo fez bem. a sacanagem e eu sei que eu disse outra coisa e tá lá Exato. a fala inteira E tá pra lá a comprovar fala inteira. Fala, que... ó, tá aqui, vou me defender? No caso, tá aqui, minha fala inteira foi essa.
Pronto. Tirado do contexto. Né? Então, é isso. Quando você fala em comunicação no geral, no sentido de autoconhecimento, é muito amplo e é muito complexo. Né? Justamente por isso. A base de tudo, a gente vive só de comunicação. Né? Desde que a gente nasce. São expressões, a forma do choro. Pela forma do choro, a mãe sabe como que o bebê tá. Às vezes, até alguém entra na sala e fala bom dia. Pelo bom dia, você fala... Dormiu de caçadinho. Já sei tá como de mau humor, tá de mau caiu da humor. cama. Tá bem, não tá bem, né? Então, a base de tudo. E eu acho que quando você consegue ter uma comunicação bem alinhada com o seu ser, com a sua autenticidade, ela flui melhor e você até acaba entendendo que foi a interpretação do outro. O que eu falei foi isso. A interpretação dele é carregada de vivências, é carregada de experiência. Ele interpreta de acordo com o que ele pode interpretar naquele momento, né? E se você tá bem alinhado, essa troca eu acho que acaba ficando um pouco mais simples, né? Digamos assim. Mas você sabe que eu percebo que tem pessoas que falam também. E elas rodam pra falar um negocinho de nada. As pessoas prolixas. E aí eu acho que é legal também para pessoas que têm essa dificuldade de se expressar ou de transmitir uma ideia de algo, né? Sim. Também a gente também eu tenho também um treinamento disso. Na verdade, nem é outro treinamento, é o mesmo, que é o que eu falei anteriormente de alinhamento de discurso. Na verdade, o que eu acho que muitas vezes que acontece, ou a pessoa ela tem um certo receio, um certo medo de ser direto ao ponto. Magoar. Do tipo, o que vão pensar? Uhum. Se eu falar, como que vão interpretar? Como que eu falo isso? Nossa, como que eu vou falar para a Ju que eu não quero ir na festa com ela? Então, eu vou enrolar e eu vou falar que, não sei, eu vou ver. Te dou a resposta Te depois. dou a resposta depois. Esqueci, dormi. Enfim. Então, eu acho que tem esse lance da pessoa não saber realmente como dizer, com medo da interpretação do outro, né? E tem o lance da pessoa, de fato, não conseguir sintetizar ali o que ela quer dizer. Então, por exemplo, quando a gente vai, muitas vezes, preparar um artista para ele dar uma entrevista completa, onde ele vai falar uma história de vida, ele vem contando aquela história de vida desde pequenininho. Porque eu nasci no bairro tal, meu pai, a minha tia me apresentou pra música, e aí lá no fundo de casa a gente fazia churrasco, ouvia essa música, não sei. Então ele vai na cronologia que na cabeça dele faz sentido, mas na hora de contar a história, não. Partes que não faz, então, que não tem relevância. Não tem relevância. E aí, o jornalista, ele ouve tudo e ele começa a viajar. Ele imagina, eu como jornalista tenho uma imaginação muito fértil. Quando o cara começa a contar, eu já imagino ele pequenininho, eu imagino a mãe, eu imagino o pai, a tia, já imagino o quintal da casa dele, o churrasco, ouvindo a música, a piscina. Então, assim, o cara começa a viajar e chega no fim e ele fala... Nossa, qual que é a história desse cara mesmo, né? Então, às vezes nós como assessores de imprensa, a gente precisa ouvir a história inteira e ajudar o cara a resumir aquilo. Então, eu sempre faço o que eu chamo de entrevista de empatia, quando eu pego um cliente novo, e ali eu sento e falo, me conta sua história inteira. Me conta tudo. Eu já tenho 1 milhão de perguntas, falo, gosta de cachorro? Gosta de gato? Que esporte você pratica? Qual a sua cor preferida? Que tipo de comida você gosta? É uma entrevista completa e eu preciso conhecer o cara inteiro. E aí eu peço pra ele contar a história dele. E quando eu sei que ele vai dar uma entrevista, que ele vai ter que falar da história dele, eu falo, então vamos lá, vou te preparar. Ju, me conta sua história. Aí eu falo, eu cresci em tal lugar e aí no meu bairro tinha isso, eu morava no apartamento, a vizinha gostava disso, a outra vizinha não gostava de cachorro, meu cachorro latia demais, ela reclamava, meu pai brigava comigo. Não sei. Falo, tá. Vai a parte pra parte importante da sua história é isso aqui. Começa por isso aqui. Então, assim, a parte importante da minha história, quem sou eu? Quem é a Thaís? Eu sou uma criança que pediu uma máquina de escrever aos 10 anos. Isso me resume. Então, quem é a Juliana? A parte importante da sua história tá aqui. Então, começa por aqui e desenvolve. Então, qual foi o primeiro contato que a Juliana teve com a terapia holística? Foi daqui. Eu parto desse ponto. E aí eu ajudo você a organizar essa ideia e resumir a sua história de uma forma que fique completa e você consiga explicar exatamente o que você precisa. Né? Porque senão não faz sentido, não dá nexo, né? Você precisa gerar conexões. Né? A base de toda a comunicação é a conexão.
E é engraçado porque quando você se conhece o suficiente, fica muito mais fácil você interpretar o outro e gerar conexão com ele, né? Então, assim, quando você se conhece, você sabe da sua história inteira, em 10 minutos de papo com o jornalista, você consegue se conectar com ele e já fluir e deixar essa comunicação muito mais fluida entre as duas partes. Então, mais uma vez, o autoconhecimento ajudando na conexão das pessoas. E até na comunicação em todos os sentidos, porque a gente está falando de assessoria de imprensa, mas, cara, o quanto isso é válido dentro de um relacionamento, né? Então, às vezes, a treta acontece porque você não sabe falar o que você quer, ou tem vergonha de falar pro marido, eu quero assim, eu quero assado, eu vou, não vou. Exato. E aí fica enrolando, em vez de falar, fica falando amanhã eu falo, aquilo vai gerando um desconforto. Quanto isso acontece dentro de vários lugares, né? Quanto que isso dentro de uma empresa. E às vezes nem você mesmo sabe o que você quer. Então, ou mudou de ideia mesmo. Como que você vai chegar pro outro e falar, eu quero comer comida japonesa hoje? E você nem sabe o que você quer comer hoje. Né? Então, e às vezes tem isso, você precisa, o que você quer jantar? O clássico, né, do marido e mulher. Vamos pedir comida? Vamos. O que você quer comer? Você que sabe. Não, você que sabe. Não, você que sabe. Pode ser pizza? Pizza não. Já tem até um meme disso. Isso porque você falou que o outro poderia decidir. Aí a hora que você decide que é pizza, não dá. Eu li um livro, uma vez tinha uma passagem que era assim. Marido e mulher andando de carro, viajando na estrada. E aí a mulher viu a placa, né? Posto de serviço a 1 quilômetro. Aí ela vira pro marido e fala assim, você quer parar? Aí ele fala, não quero parar. Aí passa um minuto, ela, você não tá com vontade de ir ao banheiro? Aí ele, não tô. Ela fala, então tá. Aí passou o posto. Aí dá 5 minutos, ela tá lá, cara fechada. Ele, o que foi? Ela, eu queria ir ao banheiro. Mas fala, né, caceta? Então, assim, gente, a base é a comunicação. Não tem jeito. E é muito interessante, porque assim, o que eu penso, né? Quando eu faço terapia, porque eu faço terapia, quando eu atendo, que muitas vezes tem horas que a gente só para analisar o que a gente quer e como a gente quer ali no momento que a gente está verbalizando. Então, assim, o ideal seria que as pessoas parassem para pensar, pera, o que eu quero comer de verdade nesse exemplo que você deu? Mas no momento, no flow, naquela ânsia, ou então tá fazendo outra coisa, trabalhando, fazendo, sei lá, vivendo a vida, porque essa é a realidade, às vezes a gente não para pensar ali, a gente dá respostas no automático. E aí, quando você fala de eu ajudo você a pensar na sua história para saber como se comunicar melhor, é o quanto que a gente às vezes precisa parar para se ouvir e até ouvir um profissional que ajude a gente a organizar as ideias. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso no dia a dia porque... Meu Deus do céu, mano do céu. Cara, o dia faz assim com a gente. E aí vem outras demandas, outras necessidades e a gente não tem tempo para olhar para algumas questões e vai levando ali no modo automático. Exatamente. Já ouviu aquela expressão, é preciso sair da ilha para ver a ilha? Então, muitas vezes, você tá tão dentro que você não enxerga. Você tá muito dentro e você não vê. Hein, Thaís, mas e aí? Mas aí é só famosão, assim, ou uma Juliana, pode ter esse tipo de trabalho. Todo mundo pode ter. Na verdade, todo mundo. Na cara de pau. Todo mundo Me pode explica, ter, Ju. Me explica esse bafão aí. Não precisa ser famosão, não precisa ser... Não, gente, porque ela tem de celebridades, né? Então aí eu fico, gente... Não precisa ser empresa grande, grandes marcas, sabe? Você tem algo relevante a dizer? Você tem algo que possa ser de utilidade pública, que você consiga agregar de alguma forma? Você pode ter um assessor de imprensa, sabe? Não tem. Tem médicos, tem assessor de imprensa, nutricionistas, tem arquitetos, tem advogados, tem mais variados nichos possuem assessor de imprensa. Terapeutas holísticos têm assessores de imprensa. Então, variados nichos têm assessores de imprensa. Não precisa ser mega famoso, ter um nome. Não, eu preciso ter mais de 1 milhão no Instagram. Não, também não vamos jogar com a métrica de vaidade, de números de Instagram. Não precisa. Basta ter algo relevante a dizer. Algo para contribuir para a sociedade. A gente consegue.
E o que é considerado imprensa hoje para um assessor de imprensa? Porque entra as redes sociais também, Sim. entra o quê? Também. Ju, a gente precisa se atualizar o tempo todo, né? Cada dia é um meio de comunicação novo. Cada dia é um meio de comunicação novo. Cada dia é algo que aparece. Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa se adaptar a vários tipos de meios e de mídias, né? Hoje, como a grande maioria se informa, é diferente de 20 anos atrás. Então, assim, eu lembro que o meu pai, ele chegava do trabalho, ele ligava a televisão para assistir o jornal, era hora sagrada, tipo, não fala durante o jornal, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Nossa, né? eu que sou de Campinas recebi o Correio Popular. Correio Popular, quem nunca recebeu o Correio Popular na porta? Na porta, ficava esperando ali o correio chegar, Exato. desenrolava, pegava aquele monte de Domingo, folha. aquele monte de folhas, ia trocando, esse aqui eu leio, esse aqui você lê, depois você troca de novo, mesmo. né? Todo mundo. E, nossa, lá ia eu, pequena, pai, não é jornal, menina? Você deveria assistir o jornal, meu pai falava isso pra mim, eu lá, com 10 anos de idade, né? Então, hoje, você tá com um celular na mão, um tablet, um computador, você tá ali o tempo inteiro, sabe? Então, até os meios de comunicação se adaptaram, porque eles estão nas redes sociais. Então, você olha CBN, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Quem, tá tudo ali na rede social também. Forbes, tudo, e você consegue se informar por ali. Então, como assessor de imprensa, o trabalho de assessor de imprensa ele é extremamente estratégico. Porque eu preciso saber aonde meu cliente está, para onde ele vai chegar. E esse caminho aqui, ele é estratégico, ele não é feito de qualquer jeito. Então, são estratégias que vão mudando ao longo do caminho, porque as coisas são mutáveis, nada é engessado. Gente, às vezes eu tô aqui... inteligência artificial aí, né? Não, já teve um tempo, esses dias aí, eu troquei a estratégia 3 vezes no mesmo dia. Porque as coisas foram acontecendo. Falando, não, mas não dá mais pra fazer isso. E você vai trocando a estratégia no meio do caminho. Vai trocando o pneu do carro com ele andando, né? Vamos lá. Então, o trabalho ele é completamente estratégico, né? Então, quando você para e pensa em imprensa, também já está muito amplo. Então, eu não posso resumir imprensa só no jornal da TV, né? No telejornal ou no jornal impresso. Não, tá tudo muito amplo. Então, às vezes, para mim, tem cliente que estrategicamente eu fazer um bom trabalho com influenciador digital é muito mais visibilidade do que ele estampar a Folha de São Paulo. Já tem clientes que ele sair no jornal regional da cidade dele, sair no Correio Popular, é muito mais regional do que ele está na Rede Globo. É muito mais expressivo naquele momento do que ele está na Rede Globo. Então, é muito subjetivo isso. Então, quando você fala de imprensa, já está muito amplo. Está muito, muito, muito amplo. Eu acho que hoje, tudo que você consegue garantir uma visibilidade para um cliente, para um artista, para uma marca, enfim, a gente já pode considerar como imprensa. E eu acho que também uma coisa legal é falar um pouquinho sobre a constância. Porque o que eu percebo, né? Que como a gente é bombardeado, todos nós, de informação o tempo todo. Você tá ali no Instagram e tá rolando a tela. Tá lendo o jornal e tá ouvindo uma música e tá fazendo muito... A gente tá numa era de volume de informação muito grande, né? Muito grande. Então, você acabou de ouvir um negócio. Se você não tiver em plena atenção naquele trem ali... Passou, você já esqueceu. Então, se você não é visto novamente, você vai ser esquecido rapidinho. Porque pelo volume de informação, não é nem por negligência, porque foi feito de uma forma ruim, a matéria tava boa, não tem nada a ver. É pela quantidade, né, chega a ser cansativo. É exaustivo. É o famoso ditado, mais uma vez, quem não é visto não é lembrado. E isso é real. E cada vez que passa, isso se torna mais real ainda, sabe? Então, assim, é por isso que muitas vezes você pensa em rede social. Algoritmo de Instagram e etc. Para movimentar o algoritmo é preciso constância. Então, você tem que postar todos os dias. Então, assim, a rede social ela já traz esse ensinamento. Se você não postar todo dia, seu algoritmo não vai andar. E aí, você vai perder engajamento e você vai perder um monte de coisas, né? Então, e quando se fala no trabalho de assessoria de imprensa, um trabalho de comunicação, construção de imagem, é um trabalho muito longo. É um trabalho muitas vezes lento e de formiguinha. Porque é uma imagem vindo construída dia após dia com constância. Então, é uma aparição aqui, um trabalho estratégico ali, outra aparição ali. E você vai construindo essa imagem aos poucos para deixar essa imagem constante na mídia. Tem que ser visto. Tem que sempre sair uma novidade da pessoa. Então, essa semana, eu solto um texto da Ju falando algum tema bacana. Eu tô gostando dela falar de mim, gente. Eu tô soltando outro,
Na outra semana eu solto outro. Enquanto isso, esses conteúdos a Ju tá desmembrando, transformando em vídeos para as redes. Então, é um conteúdo para o TikTok, um conteúdo para o Instagram, um conteúdo para o YouTube. E isso a gente está movimentando tudo e deixando a Ju constante em todos os lugares, sabe? Então, é um trabalho muito completo, complexo, que junta várias frentes, né? Várias frentes e para construir uma imagem mesmo, para deixar aquela imagem constante e crescente, né? E sabe quando você pensa, quando você fala disso tudo, o que é pra mim, né? O que soa pra mim, que sempre foi a minha dificuldade, que eu vou compartilhar aqui, é que parece tudo muito difícil. Muito difícil assim, então vou ter que fazer pro Instagram, que vou ter que fazer pro YouTube, que vou ter que fazer... E aí, esse muito difícil acaba desanimando. Por isso que, pra quem tem condição, ter uma pessoa que faça esse trabalho, que ajude a ter essa tomada de decisão pra deixar as coisas mais leves, ela é importante. Porque senão acaba gerando uma pressão também do profissional que tem que se posicionar enquanto marca, que tem que fazer isso, que tem. E isso causa uma estafa, né? Então, também a gente ter a humildade de entender que existem outros profissionais que fazem essas frentes, que dá, assim, para dividir o trabalho, que dá, assim, para ter alguém para auxiliar, ter pessoas para deixar a vida da gente mais leve, porque senão o negócio vai ficando pesadão, né? É um conjunto de profissionais, Ju, um conjunto. Assessor de imprensa faz uma parte, aí quem faz a gestão de rede social faz outra. Então, a gente trabalha em conjunto, em sinergia, sabe? Então, assim, são reuniões de alinhamento, grupos de WhatsApp, um ecossistema. E é o que eu falo, a pessoa, ela tem que pensar naquilo que ela é boa. Então, o músico, ele tem que pensar em música. O cantor, ele tem que pensar em cantar, na voz dele, na música que ele tá produzindo, no que ele tá compondo, na melodia que ele tá fazendo. O resto, a equipe tem que pensar. Eu vou pensar em imprensa, a fulana vai pensar na rede social, a outra fulana vai pensar na imagem dele de vestir, e a gente vai se conversar e deixar aquilo alinhado para ele. Pronto. Humildade, né? Ter humildade. Tem espaço para todo mundo. Amiga, tá acabando nosso tempo! Já, que rápido! Mas, gente, a gente fala muito. A gente fala demais. E passou que eu nem vi, socorro Deus. Vocês viram que eu já tô super interessada em bater um papo com ela ali fora. Vai lá, menina, preciso de você na minha vida. Bora trabalhar essa imagem. E é isso, ó. Gratidão por estar aqui comigo, por falar um pouquinho sobre a importância da gente cuidar de tudo, né? De cuidar dessa comunicação verbal, não verbal, da imagem. De tudo. Porque tem muita gente boa que não é vista porque não sabe se colocar. Exato. E o inverso também é proporcional, né? E muitas vezes isso tem a ver com as estratégias. E isso é algo que nós precisamos parar para analisar. Onde é que nós queremos chegar e quem é que pode estar do nosso lado para poder contribuir. E como a gente vai chegar até lá. Esse é o principal. É sobre isso. Obrigada! Obrigada, Ju, que agradeço. E até logo, né? Porque a gente vai ter que voltar, gente. Porque não deu tempo de falar tudo. Não Mas, deu. gente, Brasil, o negócio é assim, ó. É isso. Beijo.